Olá, eu sou Aline Viana, professora de matemática, e hoje nós vamos aprender a fatoração, a fatorar um polinômio. Mas antes, não se esqueça, deixe aí o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui em meu canal e vamos lá. Primeiro, vamos lembrar o que significa fatorar um número. Fatorar um número significa escrever esse número numa multiplicação de 2 ou mais fatores. Por exemplo, vamos fatorar o numeral 70. Coloco 70 e desço o tracinho. Para mim fatorar, eu só divido por números primos. Menor que nós temos é o 2. 70 dividido por 2, 35. 35 não divide mais por 2, só divide por 5. Então, vou dividir por 5. 35 dividido por 5, 7. E o 7, como é primo, também só divide por 7, que vai dar 1. E aí, eu vou escrever a minha multiplicação. 2 vezes 5 e vezes 7. Isso significa fatorar um número. Agora, nós vamos aprender a fatorar um polinômio. Nós já sabemos que um polinômio é uma expressão que contém letras e que tem mais de um termo. No caso aqui nós temos 2 termos, então nós temos um polinômio. Nós vamos aprender a fatorar um polinômio. O que significa fatorar um polinômio? Fatorar um polinômio significa escrever a multiplicação desse polinômio. Então o que nós vamos fazer é a operação inversa. Nós tínhamos antes a multiplicação, nós fazíamos essa multiplicação e achávamos um resultado. Agora nós vamos pegar o resultado e voltar para a multiplicação. Vamos entender melhor. Mas antes de aprender a fatorar um polinômio, nós temos que aprender algo muito importante para a fatoração, que é o fator comum. Primeiro, o que é o fator comum de um polinômio? Fator comum é o que tem igual em todos os termos do polinômio, é o que tem em todos. Então vamos lá. Primeiro exemplo, 4x mais 4y. O fator comum, vou determinar aqui somente o fator comum. Então nós estamos descobrindo qual é o fator comum. Lembrando que fator comum significa um termo que é igual em todos os termos, que tem em todos os termos. 4x mais 4y. Tem aqui e tem aqui. Eu tenho o 4 e o 4. É o que tem igual nos dois. Então, significa que o meu fator comum vai ser igual a 4. Isso é o fator comum, o que tem igual em todos os termos. Então, na expressão, ou seja, no polinômio 4x mais 4y, o meu fator comum vai ser igual a 4. Exemplo da letra B, ax mais ay mais a. Fator comum desse polinômio aqui é o que tem igual em todos os pedacinhos do polinômio, ou seja, em todos os termos desse polinômio. O que eu tenho igual aqui em todos é a letrinha A. Então, quer dizer que o fator comum que eu tenho aqui é A. Ou seja, no polinômio ax mais ay mais a, meu fator comum será A. Quer dizer, o que eu tenho igual em todas é a letra A. Agora na letra C, 20AB mais 40B. Eu tenho fatores comuns que são visíveis, como aqui, por exemplo, na letra A e na letra B, e tenho fatores comuns que ficam escondidos. Então, nós vamos aprender a calcular esses fatores comuns escondidos. Primeiro, 20AB mais 40AB. Igual aqui e aqui, eu tenho a letrinha B, correto? Mas eu tenho aqui o numeral 20 e eu tenho aqui o numeral 40. Quando eu tenho números na frente do meu polinômio, significa que eu tenho fator comum escondido. Como assim fator comum escondido? Eu tenho o 20 e o 40.
Qual o maior número que divide por 20 e por 40 ao mesmo tempo? O 20 divide por 20, é lógico, e o 40 também divide por 20. Ou seja, o que está escondido aqui entre meio 20 e o 40? O numeral 20. Por quê? O 20 divide por 20 e o 40 também divide por 20. Então, meu fator escondido aqui vai ser 20 e o que está visível aqui, B. Então, significa que meu fator comum vai ser 20B. Fator comum é o que tem igual em todos os termos. Às vezes ele está visível, às vezes ele está escondido. Quando eu tenho número na frente, eu procuro o maior número que divide por esses números. Aí eu encontro o fator comum que está escondido. 20 e 40, todos dois dividem por 20, então o meu fator comum é 20. 20B. Agora nós vamos para o exemplo da letra D. X ao quadrado y à quarta menos xy ao cubo. Eu quero encontrar qual é o fator comum. Então, eu quero achar esse fator comum. Lembrando, fator comum é o que tem igual em todas. Então, vamos ver aqui. X ao quadrado y à quarta, xy ao cubo. Aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho x. Todas duas é x, porém uma é elevada a 2 e a outra, como não tem expoente, é elevado a 1. Nesse caso, as duas têm, mas aí eu pego o menor expoente, que no caso é elevado a 1. Então, o meu primeiro fator comum vai ser x. Por que x? As duas têm x, porém uma tem 2 e a outra tem 1. Então, eu pego o menor, que é 1. As duas também têm y, porém, uma é 4 e a outra é 3. Pego o menor, que é 3. Então, quer dizer que o fator comum do meu polinômio x ao quadrado y à quarta menos xy ao cubo é xy ao cubo. Toda vez que você for pegar um fator comum de expressões que tenham letras iguais, porém com expoentes diferentes, eu pego a letra que tiver menor expoente. As duas têm x, peguei o menor, que é elevado a 1. As duas têm y, peguei o menor, que é elevado a 3. Agora o exemplo da letra E. 2xy elevado à quarta mais 12x ao quadrado y ao quadrado menos 24x ao cubo y ao cubo. Lembrando que eu quero encontrar o fator comum. Então, eu quero achar esse fator comum. Então, vamos lá. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho x ao cubo. Esse não tem expoente, é como se fosse elevado a 1. Aqui eu tenho y, aqui eu tenho y à quarta, perdão, aqui y ao quadrado e aqui y ao cubo. Então, eu já achei mais ou menos uns fatores comuns visíveis que eu consigo ver aqui. Agora, eu tenho fatores comuns invisíveis. Por que invisíveis? Porque aqui na frente eu tenho o numeral 2, aqui na frente eu tenho o numeral 12 e aqui na frente eu tenho o numeral 24. Aí, o que eu vou procurar? O fator comum invisível que tem nesses números. Número 2, número 12 e número 24. O maior número que divide o número 2 é 2. Pego pelo menor. Então, o maior número que divide por 2 é 2. 12 divide por 2 também? Sim. 24 divide por 2 também? Sim. Então, quer dizer que o fator comum que está escondido aqui no número 2, no 12 e no 24 é o numeral 2. Todos têm x. Pego o menor expoente, 3, 2, então pego o menor, que é 1. X elevado a 1, que é a mesma coisa de x. Todos também têm y. Pego o menor expoente, 3, 2 e 4. Menor expoente, que é 2. Então, y é elevado ao quadrado. Então, significa que o meu fator comum dessa expressão será 2xy ao quadrado. Voltando aí. Para fatorar uma expressão, nós precisamos saber
fator comum. O que é fator comum? Nós temos o fator comum visível, que a gente consegue ver, e quando se tem número na frente da expressão, está escondido o fator comum, ou seja, é o maior número que divide os 3, sempre você pega por base o menor. Maior número que divide 2 é o 2, todos os outros dividem por 2, então o fator comum será 2. E se tiver letra com expoente diferente, eu pego a letra que tiver menor expoente. Agora sim nós vamos aprender a fatorar um polinômio. Nós temos vários tipos de fatoração. Nós temos a fatoração pelo fator comum em evidência, a fatoração por agrupamento e a fatoração dos produtos notáveis. Nós vamos aprender o primeiro tipo, que é a fatoração pela colocação do fator comum em evidência. Como que eu chamo isso? Eu chamo de fatoração simples, aquela fatoração mais simples que tem. Então, exemplos. Fatorar os polinômios. Lá no início do vídeo eu falei que fatorar significa voltar na conta, ou seja, se eu tenho uma multiplicação, por exemplo, x vezes x menos 2, eu multiplico x vezes x, somos expoentes, x ao quadrado, 1 mais 1, 2, menos x vezes 2, 2x. O que nós vamos fazer aqui na fatoração de polinômio? Pegar o resultado e voltar na operação. Na operação de quê? De vezes. Então, vamos lá. Letra A. AB mais AC. Primeira providência é procurar qual era o fator comum. O que tem igual aqui e aqui? Está bem visível. É a letrinha A. Então, quer dizer que o meu fator comum será A. Então, escrevo o meu fator comum, coloco vezes e abro o parêntese. Por que eu faço isso? Porque fatorar polinômios significa pegar o resultado e voltar na continha de vezes. Então, primeira providência, achar o fator comum. Fator comum A, aí eu coloco vezes e abro o parêntese. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer continha de dividir. Eu vou pegar AB dividido por A. Vou colocar aqui no cantinho, mas não precisa de vocês escreverem não. Dá para fazer na cabeça. AB, vou repetir, dividido pelo fator comum que é A. A dividido por a gente subtrai os expoentes, fica 1 menos 1, 0. E elevado a zero não vale nada, a gente pode cortar, não é isso? Então, toda vez que você tiver divisão e tiver duas letras iguais, com expoentes também iguais, você pode cortar. O que sobrou? B. Coloco aqui dentro o meu resultado. B. Mais, vou fazer de novo uma segunda divisão. Agora eu vou pegar meu segundo termo aqui do polinômio. AC dividido por A. AC dividido por A. AC dividido por A. A dividido por A são iguais, quer dizer que eu posso cortar. Sobrou o quê? C. Coloco aqui dentro. C. Acabou o meu polinômio, então eu fecho o parêntese. Qual é o resultado da minha fatoração? A vezes, parêntese, B mais C. Como que eu sei se a minha conta está certa? A vezes B, AB. Mais A vezes C, AC. Então, fatorar um polinômio significa escrever a multiplicação deste polinômio. Como que a gente faz isso? Primeiro encontra o fator comum e depois faz uma divisão. Primeiro termo pelo fator comum e segundo termo dividido pelo fator comum. Se as letras forem iguais, eu posso cortar. Vamos para o exemplo da letra B. 15ax mais 20ay. Primeira providência, encontrar qual é o fator comum. Visível aqui eu tenho o A e o A. Só que eu tenho fator comum invisível também. Por quê? Aqui eu tenho o número 15 e aqui eu tenho o número 20.
Então, entre meio esses dois números tem um fator comum escondido. Qual é o fator comum? 15 e 20. 15 e 20, todos dois dividem por 5. Os dois não dividem por 10, 20 só divide por 10. O 15 só divide por 5 e por 3. O maior é 5, então eu vou dividir por 5. O 15 divide por 15 também, mas o 20 não divide por 15. Então, o número que divide 15 e 20 ao mesmo tempo é o número 5. Então, qual é o meu fator comum? 5A. Esse é o meu fator comum. E aí eu coloco vezes e abro o parêntese. Agora nós vamos efetuar a divisão. Lembrando que se você conseguir fazer direto, ótimo. Aqui eu estou fazendo devagar para você entender. 15AX, pego o meu primeiro termo, 15AX, dividido por 5A. Então, 15AX, dividido pelo meu fator comum aqui, que é 5A. Primeiro termo dividido pelo fator comum. Vamos começar nossa divisão. 15 dividido por 5, 3. A e A são iguais, nós podemos cortar. Por que podemos cortar? A, 1 menos 1, 0. Fica A elevado a 0, eu vou cortar de qualquer jeito. E aqui sobrou que letra? X. Tem nada para fazer, eu copio. Vou repetir. 15 dividido por 5, 3. A dividido por A, os dois são iguais, eu posso cortar. E copiei o X. Então, vou colocar aqui dentro o meu resultado. 3x. Mais. Vou fazer agora a minha segunda divisão. Ou seja, meu outro termo, que é 20AY, dividido pelo meu fator comum, que é 5A. Vamos fazer a divisão. 20 dividido por 5, 4. A dividido por A, os dois são iguais, eu posso cortar. Tá sobrando aqui o Y. Então, o meu resultado ficou 4Y. Cheguei aqui no último termo, fecho o meu parêntese. Qual é o resultado da minha fatoração? 5A vezes, parêntese, 3x mais 4y. Isto é fatorar polinômios. Como que eu sei se minha conta está certa? 5A vezes 3x. 5 vezes 3, 15. A vezes x, ax. Mais 5A vezes 4y. 5 vezes 4, 20. A vezes y, AY. Então, fatorar polinômios significa pegar o resultado e voltar numa continha de multiplicação. Agora para o nosso exemplo da letra C. 15x ao quadrado y menos 20xy ao quadrado mais 10x ao quadrado y ao quadrado. Primeira providência para fatorar um polinômio é encontrar qual é o fator comum. Só de olhar dá para ver aqui que eu tenho fator comum escondido. Por que que eu tenho fator comum escondido? Porque aqui eu tenho um número na frente 15, o número na frente 20 e o número na frente 10. Então, se tiver número, tem fator escondido no meio desses números. O 15, o 20 e o 10. Todos três dividem por 5. Todos três dividem por 5. Então, eu já sei que 5 é um fator comum. X ao quadrado, x e x ao quadrado. Pego o menor expoente, que é qual? O x. Por quê? Aqui é 2, 1 e 2. Pego o menor, que é 1. Então, x elevado a 1 é outro fator comum. Já vou começar a colocar. Então, 5, o outro fator comum, x, e o outro fator comum, y, y ao quadrado e y ao quadrado. Todos três têm y, pego o menor expoente, que no caso é y elevado a 1. Então, quer dizer que o meu fator comum será 5x, y, certo? Vezes, e abro o parêntese. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer agora? A divisão. Vamos começar o primeiro termo aqui, que é 15x ao quadrado y, dividido pelo nosso fator comum, que é 5xy.
y. Para já facilitar as coisas, ó, y e y são iguais, eu posso cortar. 15 dividido por 5, 3. X ao quadrado e aqui é x elevado a 1. Na divisão, eu subtraio os expoentes. Não se esqueça disso. X elevado, 2 menos 1, 1. Então, o meu resultado ficou 3x. Menos. Vou fazer a mesma coisa agora com o meu segundo termo. 20xy ao quadrado e vou dividir pelo meu fator comum, que é 5xy. Então, 20xy ao quadrado dividido pelo fator comum, que é 5xy. Vamos lá. Para facilitar aqui, ó, x e x, os dois são iguais, nós podemos cortar. 20 dividido por 5, 4. Y ao quadrado e y. Não tem expoente no y, elevado a 1. Divisão, nós subtraímos os expoentes. Então, fica y elevado. 2 menos 1, 1. Então, o meu resultado ficou 4y, porque 4y elevado a 1 é a mesma coisa de 4y. Mas, e agora eu vou fazer já o terceiro. 10x ao quadrado, 10x ao quadrado, y ao quadrado. Então, 10x ao quadrado, y ao quadrado, dividido pelo nosso fator comum, que é 5xy. 10 dividido por 5, 2. X ao quadrado dividido por x. Agora, eu não posso cortar porque os meus expoentes são diferentes. Eu só posso cortar se os expoentes forem iguais, igual aqui x e x. Todos os dois eram 1, então eu poderia cortar. Aqui no caso, divisão, subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. E o y, 2 menos 1 também, 1. Então, o meu resultado aqui ficou 2xy. Acabou, eu fecho o parêntese. O meu resultado ficou 5xy vezes 3x menos 4y e mais 2xy. Fatorar polinômio significa pegar o resultado e voltar na operação. Operação de quê? De vezes. Vamos para o exemplo da letra D. X vezes y mais 4 menos 2 vezes y mais 4. Mas aqui já tem uma multiplicação, não tem problema, dá para fatorar do mesmo jeito. Como que eu vou separar? Sinal de menos aqui, ó, primeiro termo e segundo termo. Muito simples. O que tem igual aqui e aqui? O que tem igual é o parêntese. O parêntese que é y mais 4. Aí eu coloco vezes e abro outro parêntese. Por quê? Fator comum, tá aqui, vezes e abro outro parêntese. Esse nem precisa fazer conta, é só tampar. Y mais 4, y mais 4, sobrou x. Menos y mais 4, y mais 4, sobrou 2. Qual é o meu resultado? Y mais 4 vezes x menos 2. Estou voltando numa multiplicação de polinômio, então estou fatorando, ou seja, voltando na multiplicação de polinômio. Para o nosso exemplo da letra E. A quarta menos a ao cubo mais a ao quadrado. Simples, não tem número, não tem fator comum escondido. O fator comum está bem visível aqui. Todos têm a letra A. Se todos têm a letra A, porém um é 4, outro é 3 e outro é 2. Pego o menor expoente, que no caso é a ao quadrado. Então, significa que o meu fator comum vai ser a elevado ao quadrado. Aí eu coloco vezes e abro o parêntese. Primeiro escolho o fator comum. Tem igual de todos, pego o menor expoente, que é a elevado a 2, vezes e abro o parêntese. E agora nós vamos começar fazendo uma divisão. Primeiro termo, a quarta, dividido pelo fator comum, que é a ao quadrado. Divisão, eu subtraio os
expoentes. A elevado, 4 menos 2, 2. Então, o meu resultado fica A elevado ao quadrado. Por quê? Divisão subtrai os expoentes. Menos, próximo termo, A ao cubo dividido pelo fator comum, que é A elevado ao quadrado. De novo, divisão, eu subtraio os expoentes. Fica A elevado, 3 menos 2, 1. A elevado a 1 é a mesma coisa de A. Mais, e agora por último, A elevado ao quadrado dividido pelo meu fator comum, que também é A elevado ao quadrado. Eu falei com vocês que quando a gente tem duas letras iguais, também com expoentes iguais, a gente pode cortar, não é isso? A ao quadrado e ao quadrado. Cortei, não sobrou nada. Mas eu sei que na frente desse A ao quadrado é como se tivesse que número? 1. E na frente desse outro A ao quadrado também é como se tivesse o numeral 1. Então sobrou 1 dividido por 1, 1. Ou seja, toda vez que você cortar e não sobrar nada, está sobrando o numeral 1, porque ele fica invisível, correto? Toda vez que você cortar tudo e não tiver sobrando nada, é porque vai sobrar o numeral 1. Então, coloco aqui o meu resultado, 1, e fecho o parêntese. O meu resultado da minha fatoração ficou A elevado ao quadrado vezes A elevado ao quadrado menos A mais 1. Esse é o resultado da minha fatoração. Vamos para o nosso último exemplo. 8A quarta B à quinta menos 20A ao cubo B ao quadrado menos 16A ao quadrado B à quarta. Primeira providência, encontrar o fator comum. Nós sabemos que 8, 20 e 16. Se tem número na frente, com certeza tem fator comum escondido aí. 8, 20 e 16. Tem fator comum escondido. Então, vou procurar qual é o maior número que divide o 8, o 20 e o 16. O 8 divide por 8. O 16 divide por 8 também. Mas o 20 não divide por 8. Então, o 8 divide por 4. O 16 também divide por 4. E o 20 também divide por 4. Significa o quê? Que o meu fator comum é 4. Primeiro fator comum encontrado, 4. Vou colocar ele aqui, 4. Agora eu tenho A quarta, A ao cubo e A ao quadrado. Os três têm A, porém um é 4, outro é 3 e outro é 2. Pego o menor expoente, que é 2. Então, o meu fator comum, A elevado ao quadrado. Os três também têm B. Só que um é B elevado a 5, o outro é B elevado a 2 e o outro é B elevado a 4. Pego o menor, que no caso é B elevado a 2. Significa que o meu fator comum é 4A ao quadrado B elevado a 2. E aí eu coloco vezes e abro o parêntese. E vamos começar a nossa divisão. Primeiro termo, 8A quarta. Vou fazer aqui no cantinho, 8A à quarta, B elevado a 5, dividido pelo meu fator comum, que é 4A ao quadrado, B ao quadrado. 8 dividido por 4, 2. A quarta dividido por A ao quadrado, como é divisão, eu subtraio os expoentes. 4 menos 2, 2. E o B, como é divisão, também subtraio. 5 menos 2, 3. Meu resultado ficou 2A elevado ao quadrado, B elevado a 3. Menos. Vou fazer agora a minha segunda divisão. 20A ao cubo, B ao quadrado, dividido pelo meu fator comum, que é 4A ao quadrado, B ao quadrado. Então, 20A ao cubo, B ao quadrado, dividido pelo meu fator comum, que é 4A ao quadrado, B ao quadrado. 20 dividido por 4, 5.
A ao cubo e A ao quadrado. Diminuo os expoentes, 3 menos 2, 1. B ao quadrado e B ao quadrado, os dois são iguais, eu posso cortar. Então, sobrou somente 5A. Menos, e agora eu vou fazer minha última divisão. 16A elevado ao quadrado, B à quarta, dividido por 4A ao quadrado, B ao quadrado. 16A ao quadrado, B à quarta, dividido pelo meu fator comum, que é 4A ao quadrado, B ao quadrado. 16 dividido por 4, 4. A ao quadrado e A ao quadrado, os dois são iguais, eu posso cortar. B, como é diferente, eu vou diminuir os expoentes. 4 menos 2, 2. Então, meu resultado, 4B ao quadrado. Acabou, fecho o parêntese. Meu resultado fica 4A ao quadrado, B ao quadrado, vezes, parêntese, 2A ao quadrado, B ao cubo, menos 5A, menos 4B ao quadrado. Então, lembrando que toda vez que você for fatorar um polinômio, se tiver fator comum em todos, é a fatoração simples, ou seja, a fatoração pela colocação do fator comum em evidência. Uma fatoração bem simples. Primeiro passo, encontrar o fator comum. Depois coloca vezes, abre o parêntese e aí vai dividindo. Primeiro termo pelo fator comum, segundo termo pelo fator comum e terceiro termo pelo fator comum. E fecha o parêntese. Até o nosso próximo vídeo.